Eu tenho 3. Manda as 3. Uma foi a final da Libertadores de 2013, do Atlético, que foi uma cobertura muito tensa também. Tava Icônica. lotada, o estádio Mineirão lotado, cheio de jornalistas internacionais fazendo a cobertura. E não tinha nem espaço pra gente sentar. A nossa área, tribuna de imprensa, estava tão cheia que a gente estava sentando na arquibancada mesmo, num espaço mais acima. Essa foi uma delas. Você tava fazendo pra quem? Eu estava fazendo pro portal do torcedor. Sim. Cheguei em casa, já era às 4 da madrugada. Imagina. Porque até fechar tudo ali, a cobertura, a comemoração. A outra foi a final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. E também foi a mesma coisa. Atlético e Olímpia 2013. Isso. E Cruzeiro e Cruzeiro e Flamengo, Flamengo foi em 2000 e... Que jogo, né? Não vou recordar o A ano data aqui. sem problema. Não sei se foi 2014. Aham. Acho que foi 2014. Foi uma final também, Cruzeiro e Flamengo. Foi um jogo muito tenso e até porque eu, além de estar trabalhando nesse jogo, eu torço pro Cruzeiro, entendeu? Sim. Então, foi muito tenso você conciliar o lado torcedor com o seu lado profissional. E antes de tudo isso, aquele jogo do 6-1, que foi um clássico, Cruzeiro e Atlético também, que foi um jogo muito tenso, porque eu fui trabalhar, na época, no Portal 5 Estrelas, eu era totalmente cruzeirense o Portal 5 Estrelas, então não cogitava o Cruzeiro ser rebaixado. Você já tinha texto pronto ali. E chegando lá, o Cruzeiro vai e acaba vencendo aquele jogo pelo aquele placar elástico, e deu aquele resultado que deu, e ficou aquela mística lá do 6-1, 6-1. Vou pegar esse gancho desse jogo. Olha como é que foi. Foi pros cruzeirenses um êxtase, porque corria-se o risco do Cruzeiro ser rebaixado. E a rivalidade, que Pelo clássico seu maior rival, né? Clássico é clássico, não tem essa. Você pode estar jogando com o Júnior do Cruzeiro contra os profissionais do Atlético, que é clássico. É clássico. Clássico, o Toscano fala muito isso. Não tem essa onda de, tecnicamente... Porque ali a galera da vida, é o jogo. Ele representa a camisa, exatamente. Né, Então, dos assim, dois times. O cruzeirense entrou no estádio naquele jogo apreensivo. Se o Galo faz 1-0 aqui, rebaixa o Cruzeiro. Se empata, eu acho também, talvez, eu acho que era rebaixado, porque o Cruzeiro não estava tão bem na tabela. Precisava da vitória de qualquer jeito. E de uma hora para outra, surge uma goleada no seu maior rival. Então, assim, pro atleticano, esse 6-1, assim, o Atlético tem que... Todo mundo fala do 9-2, mas pouca gente viveu esse 9-2. Eu sou atleticano, mas pouca gente viveu o 9-2, entendeu? Então, pra sair esse 6-1 da memória do atleticano, o Galo tem que pegar o Cruzeiro novamente, fazer 6-1 ou 7-1. Exatamente. Mas é claro que tem jogos aí que o Atlético sambou, deitou. É porque quando você vai falar de clássico, é como falar de religião. É como se não tivesse ainda pago aquele 6-1. Acabou. Exatamente. A ideia é essa. De lá pra cá, o Atlético ganhou título em cima do Cruzeiro, mas ainda não pagou. E o cruzeirense só tem aquilo, né? Qualquer conversa que você tem com o cruzeirense, ele fala 6-1. Então aquilo vai matando. Então, eu acho que naquela época faltou, principalmente do clube do Atlético, da diretoria e dos jogadores, cara, faltou ali vergonha na cara, raça, quem tava ali. Falou, que isso, cara? Eu fechava a casinha, tô tomando 3-0, opa, vamos segurar aqui, 3-0 tá bom, 2-0 tá bom, perde pouco pelo menos, e você tomar uma goleada histórica daquela. Então eu acho que essa cobertura eu peguei esse gancho, porque tenho certeza que você, como cruzeirense, entrou tenso no estádio pra trabalhar, e falar, poxa, será que eu vou sair daqui com o meu time rebaixado? Exatamente. E sai de lá com o time classificado e ainda com goleada. E ainda até continuando Café, MacGyver, vamos tomar um cafezinho, Billy? Quer um cafezinho? Eu aceito. Continuando esse gancho. Isso, caramba. Olha pra você ver, continuando esse gancho que você colocou aí. O Atlético foi rebaixado um ano, ficou um ano só. O Cruzeiro foi rebaixado, ficou 3. Os dois jogaram a Série B, só que um jogou 3. E o Galo ganhou a Série B. E o atleticano hoje leva vantagem por conta disso, porque o Cruzeiro ficou 3 anos. Então, o cruzeirense quase não questiona a Série B justamente por isso, porque ele ficou mais tempo. Exatamente, assim... Eu sou atleticano, mas o cruzeirense viveu um momento muito tenso. O Cruzeiro teve a ponte de fechar, pra falar a verdade, porque os últimos dirigentes que passaram pelo Cruzeiro, eles quebraram o clube, né? Aqui eu não falo muito de futebol, de religião, dessas coisas, pra não ter essa polêmica. Porque o Figurinha, ele é imparcial. O Figurinha, ele é de todas as torcidas, o Figurinha carimbada. É igual o Billy Lima, jornalista aí também. Sim. MacGyver, um cafezinho pra você, meu querido. Pega a garrafa e toma um cafezinho, MacGyver. Eu sei que você quer tomar um café. Então,
a gente pensa o seguinte, quando você vai para um estádio trabalhar, pode acontecer mil coisas. A gente tá falando só da área do futebol. Você é profissional. E fora do estádio, eu já presenciei brigas, a gente chegando antes, assim, principalmente clássico, Atlético Cruzeiro, Atlético América, América e Cruzeiro, você chegando ali no Mineirão, porque a equipe briga, esportiva, ela chega... Você tem que se identificar ali para quando não... o estádio tá abrindo. Na minha época era assim, o jogo é 4. Você chega 2 horas antes. Que é isso? Eu lembro, grande Reinaldo Andrade, que me ensinou muita coisa de externa. Reinaldo, grande abraço, meu irmão. Obrigado pelas poucas coisas que eu sei de externa. Gleice Emílio Ferreira, eu fiz algumas coberturas esportivas no Independência, no Mineirão. Então você chega bem antes, meio-dia que chegava lá, o jogo era 4 da tarde. Aí você ficava no campo de meio-dia às 4, ligando o equipamento, testando conversando. tudo. O pessoal do jornalismo fazendo a pauta, procurando saber fulano tá escalado. Quem joga, quem não joga, saiu a escalação. E quando é coisa grande, igual 2013, deve ter saído em cima da hora. Como é pra você, como você foi cobrir com um jornalista, será que fulano... Você faz essas especulações? Sim, a gente estuda, no meu caso, estudava os jogos antes, né? Dos dois times, ver um possível cartão amarelo de alguém que pode ser surpresa na escalação, pode ser poupado, entendeu? Então, todo esse tipo de avaliação a gente tinha que fazer. E eu gostava de chegar um pouquinho... umas 2 horas, quando a torcida já estava lá, para eu passar no meio, fazer umas fotos... para poder pegar um fala torcedor, isso era muito importante pra gente. Sim. E muitas das vezes, como você disse, tinha confusão, a gente tinha que sair correndo mostrando crachá, que não era pra se apanhar, que você era jornalista, tirando câmera de dentro de bolsa, mostrando computador, mostrando gravador. Então tinha tudo isso. Isso foi a nossa vivência no esporte, né? Agora, coisa boa da cobertura é você viver aquela energia, aquela atmosfera, né? E o tropeirão do Mineirão, né? Aquele lanche bacana. Não sei se tem ainda, mas na época eu surfava lá. Muito bom. Ô, Billy, antes da gente... Eu fiz cobertura de presidencial também, na época que fez a reinauguração do Pois Mineirão. Você fez o UFC, vamos falar também do UFC, presidência, não vamos falar só do futebol, não, fala de outras coberturas que você fez aí pra gente. Vôlei. Fiz a cobertura do vôlei, vários torneios mundiais, a linguagem é diferente, né? Mineiro, Copa do Brasil, Superliga. Fiz 2 UFCs aqui em BH. Fiz a visita Como que é, Billy, a cobertura do UFC, assim, aquela luta que ele tem, como que você... Qual o tipo de pergunta que você faz pro lutador? Dá trabalho, tá? Você tem que... Eu era um cara, vamos dizer assim, esperto. Eu procurava 2, 3 palavras que eu conseguia discernir o que era pra eu poder perguntar pro cara. Porque senão você se enrolava todo. Perguntar sobre algum golpe? Não, tipo só um golpezinho, uma finalização, porque se você estica a corda, você mesmo se porque às vezes o cara é especialista, né? O lutador é especialista em jiu-jitsu, ele dá uma chave no cara. Isso que eu fazia. Eu fazia esse tipo mais. O seu forte é jiu-jitsu, mas se precisar dar um boxe, você vai. Eu sempre saía pela tangente ali, fazendo umas perguntas que eu ia saber do que o cara estava falando pra mim ali na hora, pra eu não ficar perdido. E no vôlei você mandava, você é o maior pontuador. O vôlei era mais tranquilo, Você é o maior bloqueador. Isso, era ace, ponto, bloqueio, o melhor bloqueador, tal. Isso era mais fácil no vôlei.